chuvas isoladas em boa parte do litoral. Deve chover à tarde, de acordo com a meteorologia. E esse é um período de maior atenção, principalmente para as áreas de risco. Aqui na capital, as chuvas vêm atingindo toda a cidade durante essa quadra chuvosa. Já foram 65 milímetros e 5 ocorrências registradas só no último fim de semana, o que deixa a Defesa Civil, claro, em alerta máximo. Houve também uma queda de barreira no Jardim Petrópolis, que atingiu 3 imóveis. A gente vai falar sobre esse monitoramento da Defesa Civil. Estamos recebendo hoje aqui o coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre. Abelardo, seja muito bem-vindo ao Boletim Gazeta. Como tem sido feito esse trabalho desde o início da quadra chuvosa e diante de tanta chuva em tão pouco espaço de tempo? Bom dia. Bom dia. Nós já temos assim, um plano, né, chamado Previne, que é um plano para enfrentamento do período chuvoso. Então, esse plano ele já vem com ações preventivas que já devem se iniciar no mês de janeiro, né? Então, a gente vem fazendo essas ações preventivas, janeiro, fevereiro, março, porque a gente sabe muito bem que você tem ali o período realmente de chuvas, que vai de abril até a primeira quinzena de agosto. Então, fazendo realmente esse planejamento de ações preventivas, preparação de respostas, ação de restabelecimento, você consegue minimizar as consequências, os estragos possíveis que um evento extremo pode vir causar. A gente sabe que choveu muito, né? Essa previsão de que a gente teria um inverno positivo no sentido de chover mais do que o esperado, já era confirmado pelos institutos de meteorologia, tanto nacionais e até internacionais, por conta da influência da Laninha, né? O término do El Ninho com o início aí de mais uma influência da Laninha. Então, com essa previsão, com esse estudo, a gente consegue se preparar melhor. E a gente, é claro, pelos números que são apresentados, comparados com anos anteriores, a gente percebe que realmente a cidade hoje está mais preparada para esse tipo de situação com relação às chuvas. Agora, Abelardo, a capital Maceió, ela paga um preço caro, né, de gestões anteriores que permitiram a construção das chamadas habitações subnormais, né? Esses aglomerados subnormais em várias grotas também aqui da capital alagoana. Há uma pressão sobre a gestão atual, mas você está falando de décadas, né? São famílias aí da terceira, quarta geração morando nessas condições. O que dizer sobre essa questão do aumento, né, das chuvas que deixam o solo mais encharcado? O risco é permanente, é isso? A gente tem hoje, vamos dizer assim, dentro desse plano de enfrentamento do período chuvoso, ações também onde a gente traz mais segurança para essas localidades. Haja vista que, como você descreveu bem, essa densidade demográfica nessas áreas de risco, para você ter uma ideia, nós temos aí cerca de 200 mil pessoas morando nessas áreas de risco, né? Isso é resultado, como você bem falou, de décadas, né? A gente tem um processo de êxodo rural, né? Essa macrocefalia na nossa cidade. Então, isso causa com que as pessoas realmente mais vulneráveis na questão social estejam justamente habitando essas áreas que têm uma geografia extremamente desfavorável à habitação. Você tem ali um solo sedimentar, ou seja, com capacidade de saturação muito pequena, né? Então rapidamente chega a 100%. Você tem um relevo acidentado, né? Porque eram áreas que eram vales de rios, né, anteriormente. Então, isso traz realmente, assim, dentro dessa fórmula de risco, uma vulnerabilidade muito grande. E aí, é claro, vem trazendo ali obras estruturantes, mas eu acredito que, assim, além das obras de infraestrutura, de contenção ou de proteção, algo assim que muito valioso é a prática, a cultura da prevenção. Que a gente traz isso junto com os NUDECs, junto com as lideranças, junto com esses voluntários, que é realmente as pessoas se prepararem para esse período, com ações realmente efetivas. Então, isso é de muita valia. As pessoas, por exemplo, quando vocês fazem aqui a divulgação da previsão de chuvas, já choveu tantos milímetros, já vai chover mais. A gente chega e avisa, olha pessoal, quem mora na área de risco, por favor, procura casa de parente, casa de amigos, para local seguro. Isso está surtindo muito, muito efeito. Assim como o disparo do celular, né? Eu já tive trabalhando, pegando um carro de aplicativo, e certa vez o rapaz, tinha uma mensagem aqui, estava alertando
que o bairro onde ele morava estava suscetível a ocorrências, Thaís. Isso é muito comum no Sudeste, né? Em capitais como São Paulo, a gente tem muito esses alertas ali, dependendo de onde a chuva está concentrada na região. Minha pergunta, coordenador, é muito voltada para o raio-x que a gente tem hoje nas áreas de risco. Qual é a situação hoje das principais áreas de risco? Existem casas que estão condenadas? A Defesa Civil enfrenta dificuldade, resistência das famílias em deixar esses imóveis? Como tem sido esse trabalho? É uma luta dinâmica, né? Você sempre vai resolver problemas e outros aparecem em outras localidades. Porque, de toda forma, mesmo com essa cultura que eu estou falando aqui de prevenção, ela ainda caminha, ainda ela evolui. E onde ela não chega, as pessoas continuam fazendo intervenções nessas áreas de encosta, né? Cortando a encosta, mudando a geometria para construir uma casa, outra. Então, você tem localidade que hoje, no monitoramento da Defesa Civil, não tem grande risco. Daqui a um mês, já aparece uma casa ali construída. E a questão da resistência ainda é um fato. As pessoas ainda resistem ainda à saída. Nós tivemos agora no final de semana um exemplo clássico disso, né? Onde o Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil, conseguiu convencer a família a sair de casa, mas quando a equipe foi embora, essa família voltou e dormiu naquela casa. Precisou desse gerenciamento. Aí precisou novamente pela manhã, a equipe novamente voltar lá e ter assim uma conversa mais incisiva, né, um convencimento maior, enfim, utilizar a integração com as outras secretarias para que realmente, efetivamente, a gente conseguisse retirar a família, levar para um local seguro e demolir aquela edificação que estava no risco iminente de colapso. Então, realmente, é um trabalho que a gente faz isso dia a dia, começa de janeiro e até dezembro, porque essa questão da ocupação, essa questão da produção do risco, não é com as variáveis da natureza, é com as variáveis do homem. E esses são dinâmicos. Qual é a localidade mais crítica que a gente tem hoje aqui? A gente sempre cita de 4 a 5, porque tem, como eu disse, é dinâmico, né? Você tinha, por exemplo, o Benedito Bentes como uma área de muitos pontos de risco. Na área de grotas. Nas áreas de grotas, né? Nas áreas das grotas da Alegria, enfim, né? E da Princesa, enfim, você tinha muitas ocorrências. Hoje as ocorrências diminuíram naquela localidade, porque foi feito muito trabalho, mas a gente ainda continua tendo um cuidado. Porque você tem ali um relevo bastante acidentado, um solo que facilmente encharca. Áreas que convivem também com o processo de erosão. Né? Então você tem ali Benedito Bentes, você continua tendo a Xanda Jaqueira, Jacintinho e Feitosa. O Ouro Preto, nós cobrimos como repórteres, né? Aquela tragédia que teve alguns anos atrás, acho que com mais de uma década, ainda é uma área crítica também? Sim, mas ali já foi feito... muita urbanização. Obras, a gente tem ali uns Nudex bastante ativos, que conversa com a comunidade, enfim, faz esse trabalho de retirada quando a gente avisa que vai haver um volume de chuva considerável. E o número de ocorrências hoje no Ouro Preto é muito pequeno. É muito pequeno. Então, a cidade evolui, a gente trabalha muito nisso, né? E o resultado está aí com esses números que você, Thais, acabou de descrever, para um volume de chuvas, que a gente tá, hoje é dia 11 de julho, já choveu mais de 190 milímetros, para o que é esperado 270. Ainda há mais chuvas pela frente. É claro que cada vez mais o volume diminui, né, porque o pico desse período chuvoso é o mês de junho, que já choveu mais de 400. Então vai diminuindo. Agora, a gente não pode baixar a guarda. Por quê? Porque toda a questão, toda essa preparação é para eventos extremos. A gente hoje não faz só um trabalho de defesa civil para o período chuvoso. É defesa civil com vistas a, de repente, ocorrer um evento extremo, como tivemos em 2022, que foi quase 200 milímetros de chuva em menos de 12 horas, se registrou em 24, mas foi menos de 12. Tem sempre essa relação, volume de chuva e o tempo. E o tempo. Porque uma coisa... Se concentra... Chover 180, quando isso aqui, 180 milímetros, 190 milímetros em 11 dias, né? Todo dia chovendo um pouquinho. Outra coisa é chover esses 190 milímetros em um só dia. O solo encharca, satura, né? Quer dizer, quando é de poros e de água, ali não consegue se combinar, chega a 100%, então o solo não consegue mais absorver água, toda aquela água vai para fora, ele colapsa. E aí você tem um relevo muito acidentado nessas áreas de grota. A água vai buscar o seu caminho. Vai buscar o seu caminho, esse solo colapsa
facilmente, e aí você tem o quê? Uma alta densidade demográfica. Você tem muita gente morando aí. Então, é uma fórmula... O que tiver no caminho, ela sai arrastando. É uma fórmula que o resultado é o quê? Tragédia. Por isso que a gente precisa trabalhar dentro dessa fórmula. Por isso que o trabalho técnico, científico, é importante e dá resultado. Trabalho sempre alinhado com a meteorologia, é fundamental. A gente falou dos alertas. Quando houver possibilidade de chuva mais intensa, dá para receber o alerta do Centro Integrado e Monitoramento da Defesa Civil Municipal com mensagens de texto. E aí, quem tiver interesse em receber essas mensagens, precisa informar o CEP da residência para o número 40199. Você manda mensagem ali por SMS para o 40199 de forma gratuita, com o seu CEP informando. E também há um aplicativo pelo WhatsApp, que é um aplicativo geral, DDD 61 2034 4611. Você interage ali com um assistente virtual, compartilha a localização atual ou escolhe a localização do seu interesse, se tiver aí em viagem, por exemplo, para receber esses alertas. Coordenador, obrigada pela presença. É importante a gente ter esse entendimento e informar para os nossos telespectadores o que vem sendo feito pela Defesa Civil, porque quando tem um volume de chuva muito concentrado, realmente a gente se assusta. É muito comum a gente ouvir: Maceió não tem condição de muita chuva, as ruas já ficam alagadas, imagina quem mora na área de risco. Então, isso é uma frase muito comum de se ouvir entre os maceioenses. Então, é importante esse trabalho e conte com a gente aqui para o que precisar divulgar em relação ao trabalho que vem sendo feito para a contenção, principalmente a Defesa Civil nas áreas de risco de Maceió. A gente agradece o espaço, é sempre importante a comunicação. Nesse trabalho de Defesa Civil, um dos pilares é a comunicação. Por isso que a gente agradece aqui o espaço. Valeu, Abelardo. Obrigado. É um trabalho nobre, né? Da Defesa Civil também. Abelardo Nobre, não. Ele gosta desses trocadilhos. Gente, vamos mudar de assunto, trazer aqui para outro tema, porque